Hoje eu quero falar contigo sobre uma das decisões mais importantes da tua vida financeira, que é onde é que deves guardar a tua reserva de emergência. Muitas pessoas já perceberam a sua importância, pois o carro pode avariar, pode surgir uma despesa médica inesperada ou até podem ter a infelicidade de perder o seu emprego. E a reserva de emergência será quase como um autêntico colchão financeiro que lhes vai permitir lidar melhor com essas situações. Mas o que muitas pessoas não sabem é onde é que devem colocar esse dinheiro e quais são os erros que não podem cometer. E são exatamente essas perguntas que nós vamos responder neste vídeo. Por isso, se tu és uma dessas pessoas, então este vídeo é para ti. Mas antes, não te esqueças de deixar o like e de subscrever o canal para que não percas os próximos conteúdos. Se tu que estás desse lado não sabes o que é uma reserva de emergência, então eu vou-te dar aqui um passo atrás. A reserva nada mais é do que um montante em dinheiro que tem como objetivo ser utilizado em emergências de extrema necessidade. A teoria diz que deves ter dinheiro suficiente para cobrir até 6 meses das tuas despesas essenciais. Por isso, se as tuas despesas essenciais são de 700 euros, a tua reserva deve ser de 4.200. A construção de uma reserva de emergência normalmente leva algum tempo e nesse período vais começar a pensar: eu podia estar a aproveitar oportunidades do mercado, este dinheiro parece estar parado, eu podia estar a investi-lo. E eu percebo completamente estes pensamentos porque foram exatamente esses que passaram pela minha cabeça enquanto eu estava a criar a minha reserva de emergência. Durante esse período eu também estava a estudar sobre investimentos, por isso eu via gráficos, ouvia falar de ações, de ETFs e fazia as contas, não é? E não me saía da minha cabeça quanto o meu dinheiro já podia ter crescido se eu já tivesse começado a investi-lo. Mas aqui é preciso separar as coisas. A reserva de emergência não tem a mesma função que os investimentos. Do ponto de vista estratégico, os investimentos servem para a construção de património e a reserva de emergência serve para duas coisas. Primeiro, trazer tranquilidade para a tua vida e segundo, proteger os investimentos que um dia irás começar a fazer. É como uma casa. Os investimentos são os andares, mas a sua fundação é a reserva de emergência. Espera, mas e quem ainda nem tem as suas finanças pessoais organizadas não vai conseguir criar essa reserva, pois não? Não, vai ser na verdade muito assim mais difícil. Mas para isso eles podem usar o e-book gratuito que criamos, que é como podem organizar as suas finanças pessoais com o ChatGPT. E acho que até podemos pôr o link na descrição deste vídeo, o que é que achas? Claro que acumular este montante é um excelente primeiro passo, mas não chega, porque não basta ter este dinheiro guardado, é preciso que ele esteja guardado no sítio certo. Se está num depósito a prazo que não permite movimentar os fundos antes do fim do prazo, corres o risco de não conseguires aceder ao teu dinheiro quando precisares. Se está investido num ativo que pode cair 20% ou 30%, poderás ser forçado a vender num momento que não é o ideal. Se está misturado com o dinheiro do dia-a-dia, então esquece, ele irá simplesmente desaparecer. Por isso, um erro estratégico enorme é não ter uma reserva de emergência. Outro é tê-la no local errado. E enquanto está tudo bem, talvez pareça que não faz muita diferença onde a colocas, mas a tempestade vai chegar, acredite em mim. E quando chegar, é aí que tu vais perceber se a tua vida financeira está sobre a rocha ou sobre a areia. Os critérios que eu utilizo para escolher onde devo colocar a minha reserva de emergência. Nos investimentos estão sempre presentes 3 características principais: segurança, rentabilidade e liquidez. E o que todos nós procuramos é um produto financeiro onde esteja presente o melhor dos 3 mundos: máxima rentabilidade, máxima segurança e elevada liquidez. Mas isto simplesmente não existe. A relação entre estas 3 características está perfeitamente representada no triângulo dos investimentos, onde fica demonstrado o grande dilema existente, pois, para tu teres 2 dessas características, por exemplo, segurança e liquidez, tens de abrir mão da terceira, neste caso seria rentabilidade. Aqui, a segurança refere-se ao grau de proteção do dinheiro que investiste. Liquidez refere-se à facilidade e rapidez com que consegues converter os teus investimentos em dinheiro sem perdas significativas. E a rentabilidade refere-se ao potencial de crescimento do teu dinheiro ao longo do tempo. Para a construção de uma reserva de emergência, deves procurar produtos com elevada segurança e elevada liquidez. Isto é inegociável. Só depois é que entra a rentabilidade. Abrir mão de segurança e da liquidez para obter mais rentabilidade é um erro enorme. A rentabilidade só deve entrar depois destes 2 critérios estarem bem assentes.
Porque quando falamos de reserva de emergência, não estamos a falar do dinheiro que vai mudar a tua vida através de grandes retornos, e sim daquilo que te vai proporcionar tranquilidade. Pois sabes, se acontecer uma emergência inesperada, como a perda do emprego, tu tens dinheiro suficiente para cobrir as tuas despesas essenciais, esse dinheiro está num local seguro e consegues movimentá-lo rapidamente para pagar as tuas contas de água, luz e supermercado que vão aparecer. Neste vídeo eu vou começar pelas opções mais tradicionais e mais fáceis de entender, que são depósitos a prazo, depósitos à ordem e certificados de aforro. Para cada um deles vamos falar do seu nível de segurança, liquidez e rentabilidade. Inicialmente também pensei em colocar uma análise à XTB, Trading 212 e Trade Republic, mas essa parte do guião estava a ficar muito extensa e eu decidi fazer um vídeo só sobre esse tema. Por isso, se queres saber se faz sentido colocar parte da tua reserva de emergência numa corretora, então subscreve o canal e ativa as notificações para não perderes esse vídeo. E lembra-te, este vídeo não é nenhuma recomendação financeira, é apenas partilha de conhecimento para te ajudar a tomar as melhores decisões. Um depósito a prazo é um produto bancário onde colocas lá o teu dinheiro por um determinado período, por exemplo, 3 meses, 6 meses ou 12 meses, e recebes juros por isso. E no final do prazo é restituído o teu dinheiro. Por ser tão fácil de entender como funciona, é que muitas famílias acabam por colocar lá o seu dinheiro. Como o nosso objetivo é procurar produtos com alto nível de segurança e liquidez, precisamos de prestar atenção num ponto específico. O depósito permite mobilização antecipada ou não? Se o depósito permite mobilização antecipada, isto significa que tu consegues movimentar o teu dinheiro antes do fim do prazo. No entanto, esta decisão pode implicar a perda total ou parcial dos juros. Agora, se o depósito não permite mobilização antecipada, isto significa que o teu dinheiro fica preso até ao final do prazo. E se o dinheiro fica preso, não é um local adequado para colocares a tua reserva de emergência. Por isso, o ideal é procurar um depósito a prazo que permita a mobilização antecipada do teu dinheiro. Em termos de segurança, os depósitos a prazo têm uma pontuação forte devido ao Fundo de Garantia de Depósitos, que garantem o reembolso até ao limite de 100 mil euros por depositante, isto é, por titular, e por banco. Em termos de rentabilidade, em junho de 2026, os novos depósitos a prazo até um ano ofereciam, em média, uma taxa de juros anual de 1,55%. No entanto, esta é apenas uma média. Não significa que não consigas encontrar depósitos a prazo com uma TNB superior. Aliás, muitos bancos têm depósitos a prazo com rentabilidades superiores por um determinado período de tempo, com o objetivo de atrair novos clientes ou captar novos montantes. Mas cuidado, pois nem sempre ter a taxa mais alta significa ser o melhor local para colocares a tua reserva de emergência. A segunda opção são os depósitos à ordem. E quando eu falo num depósito à ordem, estou a falar na conta que utilizas regularmente no teu dia-a-dia. Receber o teu salário, pagar as contas do supermercado e até fazer transferências. É provavelmente a opção mais simples de todas, pois, desde que tenhas saldo disponível na conta, consegues movimentá-lo e pagar essa despesa imediatamente. E precisamente por ser uma opção tão simples, acho que acaba aqui por ser um pouco desvalorizada. Mas quando se fala de reserva de emergência, esta simplicidade acho que é uma grande vantagem, pois o dinheiro está lá quando realmente precisas dele. Mas isso não rende nada. Sim, os depósitos à ordem não são nenhum produto nem de poupança nem de investimento. As duas grandes vantagens são a segurança, através do Fundo de Garantia de Depósitos, e a liquidez imediata. Podes fazer uma transferência, usar o cartão e levantá-lo no multibanco. E com isso, consegues pagar uma despesa urgente. O que precisas ter cuidado é não usares a mesma conta à ordem que utilizas para pagar as tuas contas do teu dia-a-dia para colocares a tua reserva. Ao misturares tudo, podes acabar por gastar o dinheiro da tua reserva de emergência sem querer. Ou pior, podes deixar-te levar pela tentação e acabares por usá-lo para algo que não é importante. Por isso, se eu fosse utilizar uma conta à ordem para colocar parte da minha reserva de emergência, eu iria optar por uma conta à ordem diferente daquela que eu utilizo diariamente. A terceira opção são os certificados de aforro. Ao subscrever os certificados de aforro, estás a emprestar dinheiro ao Estado português e recebes juros por isso. Para muitas pessoas, esta acaba por ser uma opção interessante porque combina 3 coisas: simplicidade, segurança e alguma rentabilidade. No entanto, é necessário ter cuidado com um ponto específico. Em termos de segurança, podemos dar aos certificados de aforro uma pontuação alta, porque tem capital garantido. E o que é que isto significa? Significa que, quando fores resgatar o teu dinheiro, vais receber o valor que colocaste inicialmente, mais os juros a que tiveres direitos.
Mas, como em qualquer produto financeiro, existe sempre algum risco. E neste caso, para tu não receberes o teu dinheiro de volta, teria de acontecer uma situação extrema de incumprimento por parte do Estado português. Em termos de rentabilidade, não podes esperar retornos extraordinários. Estamos aqui a falar de uma rentabilidade conservadora que vai variar ao longo do tempo de acordo com a Euribor a 3 meses. Se a Euribor a 3 meses aumentar, a tua remuneração vai aumentar. Se descer, a tua remuneração vai descer. No momento da gravação deste vídeo, a taxa de juro bruta para novas subscrições de certificados de aforro série F em agosto de 2026 é de 2,47%. Quanto à liquidez, tens de entender o seguinte ponto, senão irás ser apanhado de surpresa. Se tomas a decisão de colocar 5.000 euros em certificados de aforro, tu só vais conseguir movimentar esse dinheiro passados 3 meses. Uma boa estratégia é planear aportes periódicos de 3 em 3 meses. Se tomares a decisão de colocares 2.000 euros, primeiro colocas lá 1.000 e só passados 3 meses voltas a colocar os outros 1.000. Assim, durante este período, vais sempre conseguir movimentar pelo menos 1.000 euros. O ideal é criar a estratégia de aportes que faça mais sentido para ti. Por exemplo, pode fazer mais sentido fazeres aportes de 200 euros todos os meses até alcançares os 2.000 euros. No entanto, existe um ponto que é necessário ter cuidado. Após dares a ordem de resgate do teu dinheiro, ele pode não chegar imediatamente à tua conta bancária, podendo demorar até 7 dias. Neste vídeo vimos que uma reserva de emergência é a fundação da tua vida financeira e porque é que não pode ser tratado como um investimento. A prioridade é segurança e liquidez. Só depois é que vem a rentabilidade. Vimos também 3 opções tradicionais: depósitos a prazo, depósitos à ordem e certificados de aforro. Cada um tem as suas vantagens e limitações. Depósitos a prazo podem ser interessantes, mas precisas confirmar um ponto específico: se permite a mobilização antecipada do teu dinheiro. Os depósitos à ordem não têm rentabilidade, mas têm uma grande vantagem: liquidez imediata. E quanto aos certificados de aforro, só podemos dizer isto: segurança, simplicidade e alguma rentabilidade. No entanto, é preciso ter cuidado, só vais conseguir movimentar o teu dinheiro passados 3 meses após a subscrição. No próximo vídeo vamos falar de uma alternativa que tem chamado cada vez mais a atenção: as corretoras. Será que faz sentido colocar uma parte da reserva de emergência em corretoras como a XTB, Trading 212 e Trade Republic? É isso que vamos descobrir no próximo vídeo. Quanto a este, infelizmente está a chegar ao fim. Obrigado pela tua companhia. O meu nome é Emanuel Teles e isto é o canal Descomplicando Investimentos e Negócios.